Olá, tudo bem? Irmãos, vamos mais uma vez fazer a leitura do livro de Números, o capítulo 5. Eu convido você para que a gente possa estudar esse capítulo e ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo, que nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do acampamento todo leproso e todo aquele que padece fluxo e todos os impuros por ter tocado num morto. Lançai fora tanto homem como mulher, para que não contaminem seu acampamento, onde eu habito entre eles. Por que Deus estava pedindo, né? Pediu isso. Ele falou para Moisés falar para o povo de Israel, né? Que ele não queria, né, que a pessoa que aproximasse de um morto era imundo até a tarde. E as pessoas que fossem leprosas também, que tivesse fluxo, que não comparecesse ao tabernáculo, porque ali era onde Deus habitava. Então era pessoas impuras naquele local, que eles deveriam respeitar, que não deveriam estar ali, naquele local, porque Deus habitava naquele local. E fala mais assim: E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram para fora do acampamento, como o Senhor falou a Moisés. Assim os filhos de Israel fizeram. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel: Se um homem ou uma mulher pecar contra seu semelhante, cometendo um pecado contra o Senhor, esta pessoa se tornará culpada. Hoje nós vemos que os templos, né, onde a igreja congrega, que a igreja somos nós, e os templos, né, são a edificação. Então, esses templos deveriam ser mais respeitados. As pessoas deveriam respeitar que ali é onde Deus habita. Tanto que quando Salomão ele terminou de construir o templo, a glória de Deus, né, se manifestou naquele lugar. Ele consagrou tudo, ele fez conforme tudo o que Deus ordenara e consagrou tudo, e o poder de Deus habitou naquele local. E naquela época eles tinham, né, esse temor muito grande. Então não era qualquer pessoa que entrava no templo. Se a pessoa tivesse alguma doença, tivesse algum pecado, ela não poderia entrar no templo. E hoje, né, o templo está tão difamado, tantas coisas ruins, né, que você entra dentro de um templo, você percebe coisas ruins ali dentro, gente fofocando da vida dos outros, gente falando no celular, criança correndo no templo, assim, sem nenhum respeito pela palavra de Deus. Pessoas, né, vão vestidas de qualquer jeito e não tem reverência, né, temor a Deus, porque aquele lugar é um lugar santo. Então aquele lugar já não é mais santo, é um lugar profano. Foi por isso que o próprio Jesus, quando ele estava passando, né, pelo templo, que ele falou que aquele templo seria derrubado, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É muito forte essa palavra que Jesus falou. E às vezes as pessoas, quando você fala algo, uma coisa dessa que eu estou falando para vocês, tem pessoas que ficam magoados, chateados, falando que eu sou, que eu quero ser melhor que todo mundo, que eu me acho santa. Eu não me acho santa, eu tenho muitos defeitos, mas o que eu tento passar para vocês é conforme os ensinamentos de Deus. E o próprio Jesus falou, né, quando ele passou naquele templo, ele falou que aquele templo seria derrubado e que
o templo agora é o nosso corpo. Então, por causa de tanta tirania, né, de tanto pecado do homem, ele foi transformado. Acabou templos, né? O próprio Jesus, quando entrou lá no templo, que ele viu, né, as pessoas vendendo, fazendo do templo uma barganha, um comércio, ele se escandalizou e começou a bater em todo mundo lá. As pessoas até acharam ruim dele, mas porque ele tinha zelo, ele tinha obediência à palavra. E hoje não é assim que a gente vê nos templos. É lamentável tudo o que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas entram no templo como se estivessem entrando numa festa. Cada um quer se mostrar melhor que o outro. É triste. A gente, às vezes você vai num templo e você não sente nem tão bem quanto você queria sentir. Porque ele tem um peso já, ele tem um espírito maligno que está atuando o tempo todo. É fácil pegar Satanás se manifestar dentro de um templo evangélico. É muito fácil. E ali ele não deveria se manifestar. E hoje em dia se manifestam demais em templos evangélicos. É um lugar que Satanás nem deveria pisar o pé. Aí as pessoas não têm, né, esse entendimento. Não têm essa sabedoria. Elas acham que o templo é um templo, um lugar onde elas podem adorar, mas não é, ali não é um local, sabe? Ali não é, os templos evangélicos de hoje em dia não é um local apropriado para você adorar a Deus. Não no sentido bíblico. Se você está achando que eu estou falando demais, começa a ler a Bíblia que você vai entender. Não no sentido bíblico. Não é. Não é um lugar de adoração mais. Porque ele se manifesta demônios. Porque o templo, irmãos, o templo não era para ter, não era para manifestar demônios, ali era para ter pessoas santas. Pela Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, ali era para ter gente santa. É gente que é temente a Deus. Gente que está com o coração puro. E olha só o que fala aqui. Quando ele fala, né? Se a pessoa, olha só. E diz aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher pecar contra seu semelhante, cometendo um pecado contra o Senhor, essa pessoa se tornará culpada. Então ele confesse seu pecado que cometeu e faça a completa restituição pela sua culpa, e dê a sua quinta parte àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver parente próximo a quem restitua a culpa, então a culpa pertence ao Senhor. E o sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação, e toda a oferta de todas as coisas consagrada aos filhos de Israel, que estes trouxerem aos sacerdotes, será sua, e as ofertas consagradas de cada um serão suas. Tudo o que alguém der ao sacerdote será dele. O que está falando? Quando a pessoa, talvez você fale assim, mas então dentro da igreja não pode entrar ninguém, do jeito que a senhora está falando. Mas antigamente, no templo, no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, só entravam pessoas santas. Para você entrar no tabernáculo, você tinha que fazer expiação do seu pecado. Você fazia fora, você não fazia dentro do tabernáculo. Tá entendendo? Você fazia fora. Tinha um local lá que você entrava para fazer sua expiação. Depois que você fizesse expiação, que o sacerdote te tornara limpo, puro, perdoado o seu pecado, aí que você poderia entrar no tabernáculo. Era dessa forma que era. Era uma coisa muito santa, uma coisa muito linda.
uma coisa muito pura, né? E hoje em dia não é assim que a gente vê. Hoje em dia as pessoas entram, né, de qualquer forma. Deveria ter quem entrasse no templo deveria ser uma pessoa muito purificada, muito santa, já pagou todos os pecados dela, já confessou, né? Deveria ter talvez você falar, mas isso aqui é do tempo passado, hoje para colocar isso aqui em questão, na atualidade é difícil, é complicado. Não é complicado. O homem que faz complicado. Porque a pessoa que fosse, né, suponho assim, você nunca foi na igreja, você não é uma pessoa do mundo, né? Digamos assim, você é uma pessoa totalmente do mundo. Então você quer ir num templo evangélico, você quer andar na presença de Deus. Antes de você entrar no tabernáculo, você tinha de confessar para quem? Para um pastor, né, que é o sacerdote maior da igreja. Então você deveria ter um pastor em cada... antes de entrar no templo, deveria ter um local lá onde essa pessoa pudesse chegar, né, e confessar os pecados dela para o pastor, dar uma oferta, fazer alguma coisa para depois ela entrar no tabernáculo. Deveria ser assim. Por quê? Para já mostrar para Deus que você está arrependido, que você é digno do perdão dele. Porque só dele entrar no tabernáculo, já pensou se isso fosse na real hoje? Só de você entrar no tabernáculo, você já sentia a presença de Deus. Que ali não poderia ter celular, ali não teria ninguém te fotografando, ali era você e Deus. Olha que beleza, olha que maravilha que seria. Você entrar num lugar santo, um lugar onde Deus habita. É algo muito forte. Ali você sabe que Satanás não vai te tocar, porque Deus não vai deixar. Hoje em dia não, hoje em dia Satanás entra dentro da igreja, manifesta em pessoas dentro do templo. É complicado, irmãos, é complicado. É complicado. E aqui fala, e o Senhor falou a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, se a mulher de alguém pecar contra ele, e algum homem se deitar com ela, sendo isso encoberto aos olhos do seu marido, e for conservado oculto, se ela se tiver contaminado, e contra ela não havendo testemunha, e não for apanhada no ato, mas se o espírito dos ciúmes o atacar, e ele tiver ciúmes de sua mulher, por ela se haver contaminado, ou se sobre ele vier o espírito de ciúme, e se ele tiver ciúme de sua mulher, ela não se tendo contaminado, então o marido conduza sua mulher ao sacerdote e traga sua oferta por ela, a 10ª parte de um efa de farinha de cevada. E ele não derrame o azeite sobre ela e não coloque incenso sobre ela, porque é oferta de alimentos por ciúme, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. Tá vendo? Até da memória. Se você pensasse como a oferta de ciúmes, né? Até a imaginação, né? A pessoa estava lá imaginando que a mulher dele traiu ele, e talvez ela nem traiu, ele ficou com aquele pensamento, então ele não podia entrar no tabernáculo. Antes ele tinha que ir lá oferecer uma oferta. Olha, eu tive ciúme da minha mulher, eu imaginei que ela fez isso, fez aquilo, e eu sei que ela foi inocente. Até pelo pensamento, irmãos. Olha como que Deus, ele exige de nós uma santidade. Quando eu falo que Deus exige de nós uma santidade fiel. O céu é para poucos. O céu não é para muitos, não é para todo mundo. A pessoa tem que ser muito pura. Quando Jesus falou que nós devemos lavar nossas vestes, colocar azeite em nossas lamparinas, a Bíblia ela é recheada de conselhos. Agora imagina só do pensamento.
você peca. Só em pensar, você peca. E aqui, Deus, ele deu, né, a entender, ele mostrou para o homem o pecado do homem. E o sacerdote fará a mulher aproximar e apresentará perante o Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de argila e tomará um pouco de pó que estiver no chão do tabernáculo e jogará na água. E o sacerdote apresentará a mulher diante do Senhor e soltará os cabelos da mulher e lhe porá na mão a oferta comemorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes. E na mão do sacerdote estará a água amarga maldizente. E o sacerdote a colocará sobre o juramento e dirá à mulher: se nenhum homem te deitou contigo, e se não te desviastes para a impureza, se tu livre desta água amarga e amaldiçoante. Mas se desviastes com outro homem no lugar do teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote porá a mulher sobre maldição desse juramento, ele dirá: o Senhor traga maldição sobre ti e praga no meio do teu povo, fazendo o Senhor tua coxa consumir-se, o teu ventre inchar. E desta água maldita possa entrar em teu corpo para te fazer o ventre inchar e fazer tua coxa consumir-se. E a mulher dirá: amém e amém, que significa assim seja. Imagina nos dias de hoje, se isso acontecer. Imagina nos dias de hoje. Tem pessoas que dizem assim que a lei do Velho Testamento era para aquele povo. Não é para os dias atuais. Só que a mesma boca que confessa que a lei era para aquele povo antigamente, ela também confessa: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Se Jesus Cristo é o ontem, hoje e eternamente, por que essa lei não pode ser hoje? Sendo que o próprio Deus, ele disse que a lei dele era para todas as gerações. Gerações perpétuas. E aí? Você me diz ainda, você tem coragem ainda de me dizer que essa lei não vale para hoje? Aí você vai falar: mas Jesus Cristo não era dessa vez, Jesus Cristo veio depois. Jesus Cristo é o Verbo. O Verbo se fez. Entende? Tá vendo como que tudo fecha direitinho? Por isso que eu bato na tecla com vocês. Obedeça. Obedeça a lei. O próprio Jesus, ele falou que ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir para que nós venhamos cumprir também. Para falar assim: olha, filhos, eu cumpri, vocês também vão cumprir. E o sacerdote escreverá esta maldição no livro e as lavará na água amarga. E ele dará a beber a água amarga amaldiçoante à mulher, e a água amarga amaldiçoante entrará nela. E o sacerdote tomará a oferta de ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta diante do Senhor e a trará ao altar. E o sacerdote tomará um punhado da oferta como memorial da oferta e o queimará sobre o altar. E depois ele fará a mulher beber a água. E quando ele a tiver feito beber a água, então se ela se tiver contaminado e se tiver pecado contra teu marido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura e seu ventre inchará.
e sua coxa se consumirá, e a mulher se tornará maldição entre seu povo. E se a mulher não se contaminou e está limpa, então é inocente e pode conceber filhos. Esta é a lei acerca dos ciúmes, com relação à mulher que se desviou sobre o poder do seu marido e se contaminou. Ou quando o espírito de ciúme ataca o homem e ele suspeita de sua mulher, ele apresente a mulher diante do Senhor e o sacerdote cumpra toda esta lei para com ela. Este homem está limpo da culpa e a mulher levará seu pecado. Se a mulher pecou, ela levará o pecado e o homem ficará inocente. É a lei de Deus, irmãos, é uma lei que é uma lei justa. É uma lei justa. É uma lei que nós devemos, a cada dia, andarmos na presença de Deus, obedecendo, fazendo a vontade de Deus, para que a gente receba dele todas as promessas. Aí você pode ler o Salmo 91, entrar no coração de Deus. Fica aí esse capítulo 5 de Números para que você possa refletir e andar na presença de Deus. A lei de Deus é séria, os mandamentos. Ele quer que nós sejamos santos. Em toda palavra, em toda a Bíblia, ele pede-nos santidade. Ele pede obediência. E fica aí, para a meditação de todos nós, este capítulo 5 do livro de Números. Até o próximo. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui com mais esse estudo, acompanhando, passo a passo, os mandamentos de Deus. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam, esclarecer diante da palavra de Deus e começar a andar em obediência aos mandamentos dele. Porque enquanto nós tivermos fôlego, enquanto nós estivermos vida, nós podemos consertar o nosso caminho. Nós podemos encher nossas lamparinas de azeite para engrandecer o nosso Deus. Porque ele, como ele disse aqui, a mulher que pecou, o homem que pecar, ele leva uma oferta e ele será perdoado. É assim que Deus age conosco. E é assim que nós devemos também fazer a nossa parte, para que sejamos abençoados por Ele. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, que estaremos juntos novamente.